Eu sou alguém muito doente. Essas foram as palavras ditas por um homem de 1,90 m de altura, que pesava mais de 200 quilos, cujos olhos não demonstravam qualquer traço de humanidade ao ser confrontado pela promotoria diante de um tribunal. No entanto, para aqueles que conheciam os detalhes dos seus crimes, a palavra doente parecia quase que uma ofensa às vítimas. Isso porque Joe Metheny não era só um criminoso desequilibrado, um criminoso doente. Ele era uma força da natureza voltada para o mal, um homem cuja brutalidade e ausência completa de empatia desafiavam os limites da compreensão humana e da própria psiquiatria forense. Ao longo de sua existência, ele cometeu atos que parecem saídos dos pesadelos mais obscuros, transformando a realidade urbana de Maryland num cenário de horror moderno. Só que o que realmente chocou a opinião pública mundial e paralisou os investigadores não foi apenas a maneira impiedosa como ele tirava a vida de suas vítimas, mas o que ele fazia com os corpos depois do último suspiro. Em uma confissão que fez o sangue dos policiais mais experientes até gelar, homens habituados à violência das ruas, Metheny detalhou com um prazer doentio e uma precisão técnica assustadora como ele transformava os restos mortais das suas vítimas em carne moída. Sim, ele explicou que misturava a carne humana com carne de gado e de porco para vender na sua barraca de comida, o Joe's Open Pit. O sabor é muito parecido. Se mistura bem, ninguém nota a diferença, declarou ele com uma frieza que indicava que para ele, matar e comer aquilo era tão normal quanto respirar. Eu sou Pablo Zorzi, esse é o Capivara Criminal. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber notificação de vídeo novo e vem comigo porque hoje a gente vai falar sobre o caso Joseph Metheny, uma história tão cruel que vai te fazer pensar duas vezes antes de comer hambúrguer de novo. Vem! Joseph Roy Metheny nasceu em 2 de março de 1955 na cidade de Baltimore, em Maryland. Desde o início, a vida dele foi um terreno fértil para a tragédia, a negligência e o ressentimento social. Baltimore, na década de 50 e 60, já era uma cidade de contrastes duros e a família Metheny vivia na parte mais difícil e esquecida dessa realidade. Seu pai, um homem que Joe mal teve a chance de conhecer, morreu de forma trágica num acidente de carro quando o menino ainda era muito pequeno. E a morte do patriarca lançou a mãe de Joe numa situação desesperadora. Sobrecarregada e sem qualquer rede de apoio, ela se viu obrigada a aceitar vários empregos, trabalhando em turnos duplos para colocar o mínimo de comida na mesa para o Joe e para os irmãos dele. O resultado foi uma infância de abandono. Os irmãos Metheny passavam a maior parte do tempo sozinhos, vagando pelas ruas, ou trancados em casa sem qualquer tipo de supervisão adulta. Foi nesse vácuo de autoridade e amor que a semente da psicopatia começou a brotar, alimentada pela sensação de que o mundo era um lugar hostil onde apenas os mais fortes ou os mais cruéis conseguiriam sobreviver. Na escola, Joe Metheny rapidamente se destacou, só que pelos motivos errados. Ele era dotado de uma estrutura física impressionante desde a pré-adolescência, o que tornou ele um agressor natural, um bullying que ninguém ousava desafiar. Ele usava o tamanho para intimidar colegas e até professores, desenvolvendo um desprezo profundo por qualquer forma de autoridade que não fosse a força bruta. Relatos da época até indicam que ele possuía uma inteligência acima da média, mas a sua mente estava sintonizada numa frequência destrutiva. Ele via o mundo como um tabuleiro de dominação física, sem qualquer interesse pelos estudos e com um temperamento cada vez mais volátil e explosivo, ele abandonou a escola antes de completar o ensino médio, perdendo-se então às margens da sociedade. Em 1973, buscando talvez uma educação que ele nunca teve, ou só uma forma legal de exercer a agressividade, o Joe se alistou no exército dos Estados Unidos, onde virou artilheiro. No entanto, a disciplina militar, rígida e impessoal, não era páreo para os seus impulsos internos. Ele começou a abusar de substâncias pesadas, como a heroína, o que levou a graves problemas disciplinares. Em pouco tempo, a sua carreira militar terminou com uma dispensa por má conduta. Ao retornar para as ruas de Baltimore, Joe então mergulhou de vez na marginalidade e no submundo da cidade. Trabalhando como motorista de caminhão e operador de máquinas numa empresa madeireira, logo ele conheceu uma mulher que compartilhava os seus vícios. E adivinha, eles tiveram um filho, só que o lar que construíram era um inferno de dependência química, de grito
e de violência doméstica, um ciclo que repetiu o abandono da própria infância do Joe. O ano de 94 marcou a descida definitiva dele a um abismo sem volta. Ao chegar em casa depois de um longo e exaustivo turno de trabalho, ele descobriu que a sua companheira havia fugido, levado o filho do casal e todos os seus pertences. Tomado por uma paranoia maníaca, alimentada pelo uso de crack e heroína, o Joe se convenceu de que ela tinha trocado ele por um rival e que ela estaria vivendo num acampamento de sem-teto debaixo de uma das pontes ferroviárias da cidade. Tomado por uma fúria cega e uma sede de vingança que beirava o bíblico, ele foi até o local armado com um machado e uma faca de caça. Ao não encontrar a mulher, ele decidiu que o mundo teria que pagar pela humilhação que ele sofreu. Ele então atacou 2 homens que viviam lá, acreditando que eles estavam escondendo informações ou que faziam parte da nova vida da sua ex-mulher. Segundo a própria confissão dele, depois de preso, ele matou os 2 e atirou os restos no rio Patapsco, observando o sangue se misturar com as águas poluídas. Naquela mesma noite, ainda movido por uma adrenalina macabra, ele atraiu uma prostituta para a mesma área isolada e matou ela com a mesma brutalidade, sentindo pela primeira vez o poder supremo de decidir quem podia viver e quem iria morrer. Joe Metheny chegou a ser preso por esses crimes. Porém, num golpe de sorte ou numa falha catastrófica do sistema judiciário da época, ele foi absolvido. Como os corpos haviam sido jogados no rio e nunca foram recuperados, e o testemunho das pessoas de rua era frequentemente descredibilizado, não havia provas suficientes para uma condenação por homicídio. E essa absolvição foi o combustível final para a loucura do cara. O Joey saiu do tribunal sentindo que era um deus intocável, um predador acima da lei dos homens. Ele acreditava agora que podia matar à vontade e que o mundo, na sua burocracia inútil, nunca seria capaz de detê-lo. Depois de solto, o Joe conseguiu emprego como guarda noturno numa área industrial cercada por cercas de arame farpado e completamente fora da vista do público e das patrulhas policiais. E foi ali que ele instalou um pequeno trailer que servia de residência e matadouro. Na frente da propriedade, aproveitando o fluxo constante de caminhoneiros e trabalhadores da zona portuária que buscavam refeições baratas e rápidas, ele montou uma barraca de hambúrgueres e sanduíches. Durante os 2 anos seguintes, Metheny transformou aquele lugar num campo de extermínio privado e num laboratório de horror culinário. Ele atraía mulheres em situação de vulnerabilidade, principalmente dependentes químicas e prostitutas, e oferecia abrigo temporário, drogas e dinheiro fácil. Uma vez dentro do pátio, o destino delas estava selado. Joey as estrangulava com as próprias mãos, sentindo a vida se esvair através da sua força descomunal, que ele mesmo descrevia como o abraço final. Só que era o que acontecia depois das mortes que colocou o Joe num patamar de horror quase inigualável na história da criminologia. Ele confessou que para se livrar das evidências de forma eficiente e ainda conseguir lucrar, ele desmembrava os corpos com uma técnica que aprendeu no exército e passava a carne num moedor industrial, misturando com carne de gado e de porco para disfarçar a textura e o cheiro característico. Ele então moldava os hambúrgueres e cozinhava na sua barraca, vendendo durante os fins de semana. Nos depoimentos posteriores, o Joe descreveu com detalhes perturbadores como os clientes, pessoas comuns, pais de família, trabalhadores, comiam e elogiavam a comida. Era uma carne muito saborosa, ninguém reclamava. Na verdade, muitos voltavam para comer mais e perguntavam qual era o meu segredo, disse ele com um sorriso cínico durante o julgamento. Para o Joe, isso era uma piada interna, já que ele estava forçando a sociedade que o desprezava a literalmente consumir a eles mesmos. Joe estimou que pelo menos 10 pessoas foram processadas e consumidas na sua barraca, tornando os habitantes de Baltimore cúmplices involuntários dos seus crimes. Chocado com a história? Então não se esquece de deixar like, se inscrever e deixar um comentário, porque isso ajuda demais o canal. Lembrando que o Capivara Criminal é um braço do nosso querido canal Capivara Zumbi, onde eu desbravo e indico os melhores filmes de terror que tu precisa conhecer. Então, terminando aqui, o link para o Capivara Zumbi está na descrição. Vai lá, se inscreve e continua agora essa viagem sombria comigo. A sorte de Joe Metheny finalmente se esgotou em dezembro de 96, quando ele atraiu uma mulher chamada Rita Kemper para o seu trailer, prometendo uma dose de crack. O problema? A Rita possuía um instinto de sobrevivência que o gigante, na sua arrogância, não previu.
Depois de ser brutalmente agredida e perceber pelo olhar do cara que ela seria a próxima carne do menu, ela conseguiu aproveitar um breve momento de distração e saltou por uma janela de vidro que estava quebrada. Rita correu nua, coberta de sangue, por entre os labirintos de madeira, sobre um frio cortante, escalou uma cerca de arame farpado e chegou num posto de gasolina próximo, gritando por socorro. Quando a polícia chegou ao trailer, o Joe não ofereceu resistência e nem tentou fugir. Ele estava sentado, calmo, quase aliviado, como se estivesse esperando pelo fim de um longo e exaustivo turno de trabalho. A busca policial na propriedade revelou o que restava do seu império de horrores. Embora não houvessem corpos inteiros devido ao seu método de processamento, os peritos encontraram fragmentos ósseos, dentes e restos humanos enterrados em covas rasas e pilhas de lixo por todo o terreno. Durante os interrogatórios, o Metheny não tentou negar nada. Pelo contrário, ele parecia orgulhoso e ansioso por contar sua história para o mundo. Ele confessou o assassinato de diversas mulheres, detalhando os nomes, as fisionomias e as datas, embora as autoridades só tenham conseguido confirmar tecnicamente, através de exames forenses complexos, os assassinatos de Kate Magaziner e Kimberly Spicer. Durante o julgamento, a postura do Joe foi um espetáculo de depravação absoluta. Ele não mostrou um grama de remorso ou piedade. Ele encarava as famílias das vítimas e soltava risadinhas silenciosas e fazia comentários enquanto os detalhes de como ele havia preparado e vendido a carne eram lidos em voz alta no tribunal. Joey se descrevia como um monstro que a própria sociedade, na sua negligência, havia ajudado a criar. Em 1998, ele foi condenado à morte, só que devido às mudanças constantes nas leis do estado de Maryland e a recursos técnicos infinitos, a sua sentença foi convertida para 2 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Metheny passou o resto dos seus dias numa cela de segurança máxima, isolado como a besta que ele era. Numa das suas últimas entrevistas, foi questionado se tinha algum arrependimento, e a resposta foi curta. As únicas coisas de que eu me arrependo é de não ter matado as 2 pessoas que eu realmente queria matar, a minha ex-esposa e o filho dela. O resto foi apenas diversão e negócios. Joe Metheny foi encontrado morto na sua cela na instituição correcional de Western no dia 5 de agosto de 2017. Ele tinha 62 anos e a sua saúde havia declinado rapidamente devido à obesidade mórbida, diabetes e complicações cardíacas. Ele morreu sozinho, deixando para trás um rastro de dor e uma história que ainda hoje faz com que os moradores de Baltimore olhem com desconfiança para as barracas de comida. O caso Joseph Roy Metheny é um lembrete perturbador de que a maldade pura, desprovida de qualquer verniz civilizacional, existe e caminha entre nós. Ele não matava por ideologia, religião ou por uma missão distorcida. Ele matava porque podia, porque sentia prazer e porque encontrava uma satisfação perversa na profanação final do corpo humano, transformar seres humanos em mercadoria. O legado dele não foi só o sangue, mas também a sombra que ele lançou sobre a confiança básica entre os seres humanos. A história de Joe Metheny nos ensina que, às vezes, o monstro ele não está escondido numa floresta lá longe, mas sim servindo hambúrguer numa esquina qualquer. Eu sou Pablo Zorzi, confere esses outros casos que eu preparei aqui dos lados. Fui!